Como vimos, toda a base do universo se manifesta pela geometria sagrada ou estrutura fractal, e toda a nossa estrutura biológica é formada por interações de elementos, formando uma estrutura cristalina, seguindo as formulações dessa geometria. O termo elementais é utilizado há muito tempo em diversos segmentos espirituais, porém há de se distinguir este significado. Os elementais da natureza são as energias atômicas primordiais da natureza, a essência que dá vida aos gênios da natureza. A estrutura atômica universal pertencente à essência do Criador é um elemental atômico multidimensional que serve de base e alimento para os gênios da natureza. Eles são ligados ao reino dos Elohim, construtores da forma, e ao plano dévico do planeta. O ser humano tem percentuais da estrutura cristalina mineral, eólico, aquático, vegetal, cristalino e transformador. E esses fatores são o reino de devas e elementais, os gênios da natureza. Eles compõem o ser humano material e armazenam a memória celular, os nossos contratos e miasmas, que são resíduos etéricos deixados pelos elementais. Existe uma relação direta entre o corpo físico e seus elementais de formas pensamento e formas sentimento, que é uma energia que se propaga por efeito de ressonância por todos os nossos corpos sutis. De modo que a propagação de energia pelo nosso corpo é proporcional ao padrão de nossas emanações. O gênio da natureza representa as forças da natureza primordial, que pode ser usada pela nossa mente para gerar energia e elementais diversos através de nossas formas pensamento e formas sentimento. Estas podem ser positivas ou negativas. Nesta classificação, os gênios da natureza estão os gênios da água, que controlam em grande parte o curso e a função da água na natureza. As ondinas, ninfas ou sereias, por exemplo, são antes de tudo seres emocionais, amigáveis para a vida humana e gostam de servir a humanidade. Purificam as águas da terra e água do corpo emocional de todas as almas encarnadas. Habitam as cataratas, onde pode ser vista entre vapores, habitam os riachos, fontes, os orvalhos da manhã. As ondinas podem ser vistas também dançando nas ondas e nas espumas do mar. Elas também comandam furacões e tempestades, levando o fardo do karma emocional da humanidade. Como todos os gênios da natureza, quando executam seus trabalhos de forma descontrolada, causando grandes catástrofes, o fazem por estarem seguindo o que os humanos fazem. O gênio do ar. Os sílfides ou silfos, as fadas, têm corpo parecido com os humanos. São responsáveis pela evolução do ar. Estão presentes no menor sopro de vento até o maior dos furacões. Presentes também no ar inalado e expirado, o alento que sustenta a vida. Eles têm a mais alta taxa vibratória entre os gênios da natureza. Os gênios da terra. Surgem os gnomos e os duendes, vivem no elemento terra. A terra é a líder por todos os poderes vinculados à questão de sustentação, prosperidade, fortuna, abundância e equilíbrio. Cuidam dos jardins, florestas, matas e tudo que é plantado. Ajudam as sementes a brotar e a nascer. Protegem a terra. Gênios do fogo. As salamandras possuem o elemento fogo, que intensifica a espiritualidade e sua energia promove a destruição do que é velho e a edificação do que é novo. É o elemento purificador. Eles estão presentes onde quer que haja calor. Eles reinam no fogo com poder de desenvolver forças positivas, capazes de bloquear vibrações negativas. Pode atuar como transmutadores de energias densas quando revestido com a vibração violenta. Os elementais da casa. Os elementais são pura energia e podem estar em sua casa. Aprecie os lugares limpos e organizados. A presença deles em sua casa traz tranquilidade, aconchego, abundância, saúde e segurança. Eles captam as vibrações amorosas e sinceras dos moradores. Por outro lado, quando há sujeira, desarmonia, conflito, depressão entre os moradores, são atraídos elementais mais densos, podendo causar mal-estar, doenças, fazendo que o ambiente fique pesado, sendo, portanto, os elementais causadores de mau funcionamento de aparelhos elétricos, canos de água, etc. Elementais artificiais. Criar elementais. Criar um elemental, ou deva, significa projetar uma forma de pensamento que emprega a formatação da vida.
partindo de elemental do fogo, água, ar e terra, que passa a desenvolver a função que nós determinarmos. Quando ficamos irritados e proferimos palavrões, conforme a vibração da energia, estamos criando um elemental de raiva, ódio ou indignação, e fica no nosso campo áurico ou no local onde isso ocorreu, e nos acompanha como um miasma. Eles dependem de nossa energia e de nossa interação com eles. Eles seguem os nossos comandos sem entender o que é o bem ou o mal. Por outro lado, existem também os elementais de amor, de harmonia, que são aspectos positivos. Existem elementais que acompanham uma pessoa por várias encarnações e são difíceis de serem detectados, pois aparecem como parte de bagagem espiritual da pessoa, por estarem acoplados há centenas de anos necessitando transmutação. Elemental do corpo. Antes da primeira encarnação, é apresentado a cada indivíduo um ser elemental, que será o sustentador do corpo elemental que comporá sua forma física, sendo este ser, portanto, o guardião do corpo físico. Em ato contínuo, é celebrada perante o grande conselho kármico uma belíssima cerimônia, onde o ser elemental se propõe a viver com a emanação de vida durante todo o tempo que ela necessitar de um corpo carnal. Ele se propõe também a fazer todo o esforço possível para que o corpo viva em harmonia e seja um templo habitável, condizente com a luz da presença individualizada Eu Sou. Os seres humanos possuem uma estrutura do sistema nervoso central que sustenta as relações da coordenação das funções orgânicas e energéticas ligadas ao sistema endócrino e chakras. Todo ser humano possui em cada órgão um deva, que é responsável pelo seu funcionamento. Devido ao padrão mental em que a pessoa vibra, devido muitas vezes aos seus pensamentos repetitivos, sentimentos depressivos, estresse do dia a dia, aos maus hábitos alimentares, vários elementais podem ser acoplados ao seu campo eletromagnético, principalmente na coluna vertebral, pois são pontos de sucção da energia vital dos chakras. O plexo solar e o fígado são outros pontos de ataque de elementais, e com o tempo pode gerar desequilíbrio, seguido de patologia nesses órgãos. As formas pensamentos e pensamentos que geram elementais mais importantes podem ser inveja. Inveja é um elemental vampirizador de energia vital e dilapidador dos bens materiais. Atua nos chakras umbilical e plexo solar, nos rins e no humeral. A raiva, altamente destrutivo e provoca doenças e fraqueza física. Este elemental atrai seres desencarnados com essa frequência. No fígado, pode causar desequilíbrios energéticos, provocando patologias neste órgão. Vibra em 150 Hz, é uma escala de, por exemplo, 540 Hz, onde vibra a alegria. O ódio. O ódio possui mais força que a raiva. Causa grande desequilíbrio no campo energético da pessoa, causando anomalias no processo de divisão celular, podendo originar o câncer. Medo. Elemental que pode causar crise de depressão, pânico, insegurança, interferências no campo emocional. Sua linha atua no plexo solar e básico, retirando energia da pessoa. Está relacionado também com as vidas passadas, onde contratos religiosos foram feitos, aprisionamentos, fanatismo, etc. É comum a pessoa ser levada a um umbral enquanto dorme, onde partículas suas podem estar presas. Vibra em 100 Hz. A culpa. Este elemental gera condição de incapacidade e falta de autoestima, o que atrai obsessores umbralinos bem densos, similares ao que a pessoa está passando. Vibra em 30 Hz. Luxúria. Elemental relacionado com o mau uso da energia sexual e profundamente ligados aos seres umbralinos denominados íncubos e súcubos. Atua no campo emocional da pessoa, levando a uma eterna busca por parceiros sexuais e drogas. Preguiça. É normalmente encontrado em pessoas que estão sendo vampirizadas. É um agrupamento de diversos elementais. Atua nos principais centros de energia e vitalidade do ser. Avareza. Ocorre em pessoas que têm medo de faltar o sustento material. Este sentimento gera um elemental que se acopla na estrutura emocional da pessoa e afasta os amparadores espirituais da pessoa. Atua nos meridianos cerebrais.
Atualmente existem diversas técnicas holísticas para diminuir e eliminar os efeitos destes elementais, mas não existe fórmula mágica. O reto viver e o reto pensar são armas poderosas nesse processo. A disciplina e constância são requisitos obrigatórios. Bons hábitos alimentares, exercício, respiração sagrada, estar na natureza, bons relacionamentos, altruísmo, bons ambientes e a busca pelo amor e harmonia, através da caridade e do uso da lei do perdão, transmutarão essas energias, afastando gradualmente e por completo do caminho de nossa jornada na Terra. A afirmação de Jesus Cristo em se propagar amor e não a discórdia, já que sofremos efeito daquilo que emanamos. O universo sustenta por coesão de amor todas as galáxias e dimensões. Dentro deste estudo que apresentamos, temos também a evolução dos reinos débicos, com os Elohim, e o humano com os arcanjos, sendo ambas realidades controladas pelos mestres ascensos, dentro da evolução humana que inclui todos os amados orixás. Orixás possuem diversas significações. Entre elas é a representação de divindades da natureza, força da natureza que controla a terra e as forças que sustentam a vida dos seres humanos e dos demais reinos. Orixá significa luz de cabeça e são entidades que vêm do plano sutil e estelar como mestres para ajudar no desenvolvimento da humanidade. O universo é regido por leis que possuem fatores de atuação nas diferentes realidades dimensionais de expressão da alma e do espírito. Portanto, o desdobramento da energia primordial é uma realidade, na qual nossa mônada foi desdobrada, gerando nosso DNA cósmico, que é um fractal ressonante com as qualidades de orixá que recebemos em nossa concepção uterina. A qualidade de orixás que cada pessoa carrega, desde a sua formatação nos planos mais elevados até a realidade terrestre, é uma codificação multidimensional que expressa parte da sua identidade, do processo evolutivo pelo qual ainda necessita passar e exercer seu poder criacional. O plano fatorial que cada pessoa carrega é, na verdade, um fragmento dos desdobramentos orixás de seu Odu, desde o momento que escolheu aprender a ser um co-criador dentro das diferentes esferas do crescimento espiritual. Somos, portanto, fractais em percentual de cada qualidade de orixá do universo, pois eles representam a fonte em suas qualidades e desdobramentos. O desdobramento do fator expansivo, transmutador, ígneo, eólico, criacional, decantador, magnetizador, atrator, cristalizador, entre outras qualidades, são acopladas por essas divindades para o universo e para toda a forma de vida e consciência que nela resida. Vejamos alguns fatores em relação aos orixás que atuam diretamente na psique humana. Oxalá, magnetizador da fé. Oxalá é o orixá da criação, o responsável por tudo que cresce. Oyá, cristalizadora da religiosidade. Oxum, concebedora e geradora do amor. Oxum é o orixá feminino das águas, representa a sexualidade e a vaidade. Oxum Maré, renovador da concepção. É o Oxalá do arco-íris, responsável pelos dias, os anos, pela sucessão de tudo que ocorre na natureza. Oxóssi, expansor que induz ao conhecimento. Rege as matas, preside as caças, sendo protetor dos caçadores, é filho de Iemanjá. Obá, concentradora das energias, desenvolve o raciocínio. Xangô, gera o equilíbrio e a justiça divina. É o orixá do trovão e das tempestades. Egunitá, gera energia da razão e renovação. Ogum, ordenador e coordenador da lei divina, é o orixá das guerras. Yansan, direcionadora do caráter e moral, preside os ventos das tempestades e é dona dos raios. Obaloaê, transmutador da evolução. Nanã, decantadora dos sentidos, é o orixá que preside as águas profundas, os pântanos escuros e os nevoeiros. Iemanjá, geradora da criatividade. Iemanjá é considerada a mãe de todos os orixás. O axé de Iemanjá está em pedras do mar. Axé significa energia. Omolu, estabilizador da geração e da passagem dimensional. É o orixá que domina a terra, o sol e as epidemias. Esses 7 aspectos
são importantes para saber a dualidade e complemento divino de cada orixá, que são sustentados na energia e não apenas no folclore. Os seres do reino angélico que supervisionam os elementos são Virgo e Pelé, supervisionam os elementais da terra. Áries e Thor supervisionam os elementais do ar. Netuno e Lunar, representando os elementais da água. E Hélios e Vestas administram os elementais do fogo. Esses engenheiros siderais estão presentes sob muitas formas, sendo que uma delas veio no entendimento dessas lendas dos orixás e das tribos que eles governaram, assim como muitos deuses do passado em todas as culturas da humanidade. Vejamos agora algumas entidades do folclore brasileiro. O Saci Pererê, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, Matinta Pereira, entre outros, que se difundiram em diversas regiões do Brasil. No norte do país, destaca-se principalmente a encantaria. São seres da natureza que trazem principalmente o poder da cura em ajuda aos humanos encarnados. A palavra encantaria vem de encante, um local entre o céu e a terra. Na crença da maioria das culturas, são seres que já tiveram alguma encarnação e posteriormente encantaram-se sem a morte física, apenas tornando-se parte da natureza e habitando o mundo encantado, uma bolha energética entre dimensões e acessado por grandes portais, localizados em lugares específicos. A encantaria na Amazônia é bastante difundida, é o elemento central da pagelança ou cura, na ilha do Marajó, no Pará, com o povo da mata, o boto, a cobra grande, a Iara dos Agarapés, Vitória Régia, sereias, Matinta Pereira, estão ligados aos elementos da natureza. No Maranhão, a Praia dos Lençóis e a cidade de Codó aparecem como locais de grandes portais para o reino da encantaria e suas principais entidades. São 3 princesas turcas que naufragaram próxima a essa praia e se encantaram. Dona Mariana, a marinheira, trabalha com a energia de cura e muitas vezes se apresenta na forma de uma arara ou uma sereia. Dona Jarina trabalha nas 7 linhas e se apresenta muitas vezes na forma de uma cobra. Dona Erondina se apresenta muitas vezes na forma de uma pantera e trabalha nas energias densas do astral, desfazendo demandas e de feitiços e contratos. Todas essas hierarquias estão ajudando no desenvolvimento evolutivo de todas as almas que o planeta possui. Além do universo humano, temos as realidades intraterrenas, intraoceânicas, telúricas, umbralinas, paralelas e orbitais. Desta forma, o processo de despertar é para todos, visando o salto consciencial e quântico planetário em cada esfera dimensional e consciencial.